Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria poder dividir esses momentos aí com você, com a sua família que nos acompanha, que nos assiste. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção dispensada ao programa. São muitos comentários que nós recebemos todos os dias nas nossas redes sociais de pessoas que se interessaram, que começaram a estudar mais profundamente as Escrituras Sagradas ou a teologia, que tem, vejam só, uma verdadeira sala de aula. E esse é o nosso objetivo, levar até você reflexão e, principalmente, obviamente, despertar o seu interesse. A gente não consegue tratar aqui do tema tão profundamente, até pela questão do tempo. Mas que a partir disso você se interesse, busque, leia, se aprofunde no assunto, escute as opiniões e aí, obviamente, dê a sua resposta para as perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. E a pergunta de hoje ela é muito intrigante. Fica ligadinho aí que na sequência nós vamos rodar a nossa matéria de abertura e ela vai apresentar o tema para você. Mas antes, eu quero apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nesta caminhada, procurando respostas e respostas bíblicas à nossa pergunta de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Odilon Soares Moreira, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério São Bernardo do Campo. Pastor Odilon, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite, é uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eliezer, pastor reverendo, Antônio. Estamos de volta aqui a esse programa que o Senhor tem colocado como instrumento, de ajuda nos estudos, da discussão, para chegarmos aí num aprofundamento maior das Escrituras. Então, é um prazer muito grande estar com vocês para abençoar, ajudar o povo de Deus aí. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Vejam Só, agradece demais a colaboração e a participação do irmão. Antes da gente iniciar a nossa caminhada, vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja para a gente também, para quem nos acompanha. Por favor, pastor. Nós estamos ali localizados em São Bernardo do Campo, na Rua Banda, parte central ali, um ponto de referência muito bom ali, atrás do Hospital São Bernardo. E lá nós temos servido a Deus, temos feito ali a obra de Deus. Pastor Tarcísio de Abreu, nosso presidente, e estamos ali sempre na batalha da fé, trabalhando em prol do reino de Deus. Amém. Muito bacana, uma terra abençoada por Deus, ali é a região do ABC, muitas igrejas ali e muitos pastores da região que colaboram aqui com o Vejam Só também. Isso. Fica de novo aqui o meu carinho e a gratidão pela atenção do irmão. Durante toda a nossa conversa, os contatos do pastor Odilon vão estar à sua disposição, tá bom? Vão aparecer para você, pode entrar em contato com ele, outras informações da igreja, do ministério do irmão, ou dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar, podem ficar à vontade para procurá-lo, tá bom? E o Vejam Só também tem a alegria de receber na noite de hoje o reverendo Antônio José Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e um parceiro e amigo aqui do programa, também sempre nos atende com muito carinho e gentileza. Reverendo Antônio, obrigado mais uma vez por estar aqui, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Zeca, pelo convite, obrigado aí pela companhia do pastor Odilon, estivemos conversando um pouquinho antes do programa, conversa agradável, e estamos aqui novamente aí para colaborar com aquilo que podemos, no tocante ao assunto aí que tem a respeito disso, do convite de Cristo, a declaração de Cristo, Todo o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E aí vamos tentar ver na palavra de Deus o que temos a aprender sobre isso. Tá Sem dúvida nenhuma, normalmente, é a produção do programa que coloca os convidados em situações delicadas. Certo. Mas hoje foi o nosso convidado mesmo que sugeriu o tema. E um tema que é mais difícil para o seu pensamento. É o menos comum, vamos dizer assim. Não foi nem a gente que bolou, mas a gente agradece a indicação do irmão, a sugestão, e é um tema que traz muito interesse. Antes da gente falar do assunto e aprofundar, vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja também que pastoreia, por favor. Ok. Estamos ainda na Igreja Presbiteriana de Americanópolis, lá na Rua Eva Austin, número 20. O bairro de Americanópolis é um bairro que fica próximo na divisa de São Paulo com Diadema, extremo sul da cidade de São Paulo.
E pela graça de Deus lá já estamos há 6 anos lá, pastoreando a igreja. Que bênção, fica também o nosso abraço aqui a todos os irmãos da igreja, nosso carinho, reverendo Antônio. Os contatos do irmão estarão à sua disposição durante todo o programa, pode anotar, entrar em contato depois, quiser informações da igreja, do ministério, tirar dúvidas sobre o assunto, são os canais oficiais para você fazer, tá certo? Vamos conhecer o assunto da nossa conversa de hoje, a nossa matéria de abertura vai, obviamente, apresentá-lo. Na sequência, a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Embora não possamos ter certeza absoluta do motivo pelo qual Judas traiu a Jesus, algumas coisas são certas. As Escrituras apontam ao fato de que ele nunca realmente acreditou que Jesus era Deus, e ele provavelmente nunca acreditou que Jesus era o Messias. Ao contrário dos outros discípulos que chamaram Jesus de Senhor, Judas nunca utilizou este título para Jesus e, ao invés, o chamou de Rabi. Isso afirmava apenas que ele via Jesus como nada mais do que um professor. Enquanto outros discípulos várias vezes fizeram grandes profissões de fé e de lealdade, Judas não só nunca fez isso, mas permaneceu bastante silencioso em todas as narrativas bíblicas. Judas teve pouco ou nenhum relacionamento pessoal com Jesus. Quando os evangelhos sinóticos dão uma lista dos 12, eles são sempre mencionados na mesma ordem com pequenas variações. Acredita-se que essa ordem indica a proximidade da sua relação pessoal com Jesus. Apesar das variações, os irmãos Pedro e Tiago e João são sempre mencionados em primeiro lugar. Isso é bastante coerente com o seu relacionamento com Jesus. Judas é sempre mencionado por último, o que pode indicar a falta de um relacionamento com Cristo. Judas foi consumido por ganância, a ponto de trair a confiança não só de Jesus, mas também dos outros discípulos. O fato de Judas ter sido encarregado da bolsa de dinheiro aparenta indicar o seu interesse e experiência com dinheiro. Ao mesmo tempo, podemos pensar em algo que o Jesus disse. Observe. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6,37. Se isso é uma verdade, como fica a situação de Judas? Ele foi lançado fora? Nunca esteve perto? Foi escolhido e preparado para essa missão? Como responder todas essas questões? Fique ligado, vamos aprender e conversar sobre o tema agora. O Vejam Só já começou. Já começou com um assunto muito polêmico. É muito interessante a gente pensar na figura de Judas, em todo o plano, obviamente, da redenção também. E nós vamos entrar aqui em alguns detalhes e por isso que eu peço a sua atenção, que você acompanhe, para que a gente entenda corretamente as visões e principalmente entenda essa personagem, né? Judas Iscariotes. Irmãos, eu vou começar pegando as respostas à nossa pergunta-tema de ambos, tá bom? Talvez seja a pergunta mais delicada, mas eu vou pedir objetividade nessa resposta, mas com certeza pontuando o caminho que ambos querem e vão trilhar durante a nossa exposição aqui, tá bom? Reverendo Odilon, vou começar com o irmão, já que eu imagino que a posição que o irmão vai defender é a mais comum e talvez a mais fácil. Vamos lá, por favor. Primeiramente, né, como você bem disse, a linha, né, que eu vou defender está relacionada até com o início aí da matéria, que nós vamos trabalhar com a ideia da liberdade, né, humana. E aí eu vou ser bem objetivo, que nós vamos trabalhar com a questão da razão e a fé. Tem um filósofo por nome Sartre, que ele trabalha a liberdade absoluta, né? É claro que essa liberdade absoluta é aquilo que é possível se ter a liberdade. E ele diz, o homem nada mais é do que ele faz de si mesmo, estamos condenados a ser livre, o inferno são os outros, não importa o que os homens fizeram de nós, o que importa
é o que faremos com o que os homens fizeram de nós. Parece complexo essa ideia do Sartre, mas ele aponta de forma racional para a liberdade humana. Então, nós escolhemos, né? E no segundo ponto, nós entramos aí, a razão, a filosofia, e nós entramos no segundo ponto, que é a questão da fé, razão e fé. Que nós entendemos, né, pelo menos é o nosso ponto de vista, que Judas, ele teve algumas escolhas, e essas escolhas que Judas teve, acabou culminando aí no seu final, que foi o suicídio. Então, as escolhas que Judas teve, automaticamente geraram para ele as consequências. Lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então, nós vamos seguir essa linha e vamos, né, procurar mostrar aí, biblicamente falando, as fundamentações e as bases para essa linha. Boa. Obrigado, pastor Odilon. Reverendo Antônio, eu quero ouvir também a resposta do irmão, partindo da frase de Cristo. Como é que fica, então, a situação de Judas Iscariotes? Tá. Então, vamos partir da frase de Cristo, né? Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, né? De modo algum o lançarei fora. E é verdade. Todo aquele que o Pai lhe dá. Então, é o Pai que lhe dá, não é o homem que escolhe. Primeiro lugar. Segundo lugar, algo que a gente precisa dizer para romper, pelo menos, a primeira barreira dentro do tema que nós estamos tratando, né? Às vezes nós temos, dentro da nossa esfera cristã, nós temos uma visão tanto quanto maniqueísta das coisas, colocando o bem e o mal, né? Dentro de uma igualdade de poderes. Na verdade, às vezes a gente tenta colocar o diabo na igualdade de poderes com Deus. E isso não é verdade. Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Agora, olha que interessante. Jesus, lá no versículo 12 do capítulo 17 de João, ele diz assim: quando eu estava com eles, Jesus na oração sacerdotal, falando com o Pai, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, na verdade, Judas, ele foi estabelecido pelos decretos eternos de Deus, dentro do plano da salvação, para essa finalidade. É isso. Ou seja, tudo está no controle e no governo soberano de Deus. Tanto é que Jesus mesmo, ele cita, né, o Salmo, né, quando ele fala sobre que até mesmo aquele que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Então, Jesus estava mostrando que tudo aquilo que foi dito a respeito da salvação estava sendo cumprido. Então, é isso. Então, a questão de Judas foi que ele foi estabelecido para esse fim, né? Então, não foi uma escolha, foi um propósito. A gente não pode dizer que Deus se utilizou da maldade de Judas para fazê-lo. Deus, ele instrumentalizou, ou ele tomou o mal como ferramenta para o cumprimento de seus propósitos. Assim, por exemplo, quer ver? No Antigo Testamento, Jó. Sim, ou seja, o diabo chega para Deus e fala assim, olha, Jó lhe obedece, lhe serve, porque o Senhor dá tudo para ele. E Deus, então, instrumentalizou o mal na vida de Jó para revelar o poder de Deus no tocante à sua glória e mostrar que ali
Jó, ele foi trabalhado. Por isso que Jó declara no final, no capítulo 42 do livro que leva o seu nome. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Sim, Né? um propósito Exato. que foi revelado exatamente Exato. nesse sentido. Bom, nós vamos aprofundar isso, mas eu quero ouvir também a sua opinião, e eu tenho certeza que isso vai bombar, sobre o tema. Você que nos assiste, que nos acompanha, quero saber aquilo que você pensa sobre o assunto. Tá aqui, ó. @programa Vejam Só. Entre lá no nosso perfil do Instagram, que você vai encontrar não somente as enquetes, mas outras oportunidades de interagir aqui, de interação com o programa. Então vá lá e se você não segue ainda a nossa página, siga e você vai ver muita oportunidade de participar aqui do Vejam Só, tá bom? A enquete que a gente colocou lá para esse programa foi a seguinte: Judas Iscariotes foi predestinado para trair Jesus? Você tem duas opções, sim, não. Escolha uma delas e na postagem seguinte você vai ter a opção de justificar a sua escolha. Foi por conta disso, disso. Não foi por conta daquilo e daquilo outro, tá bom? Nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Pastor Odilon, eu vou começar então ouvindo as considerações do irmão. Vou pedir inclusive para o irmão responder a pergunta que a gente colocou aí para o nosso internauta também. É possível a gente dizer que Judas estava predestinado? Isso. O estudo, né, que nós fazemos, isso é uma briga no bom sentido faz muito tempo. Reforma Protestante, 31 de outubro, né, 1517, domingo passado nós a comemoramos. Então, isso faz um bom tempo que nós trabalhamos com essas duas linhas, né? O reverendo com a ideia, né, da predestinação, e nós defendemos o outro lado, que é o livre-arbítrio. Eu costumo dizer o seguinte, que nós, na matemática, há uma máxima, né, que duas linhas paralelas nunca vão se encontrar. No caso nosso é diferente. Mesmo pegando as duas linhas paralelas, lá no céu nós vamos nos encontrar. Essa aqui é a diferença, né? Então, que nós partimos de bases diferentes. Então, eu defendo a questão do livre-arbítrio, da escolha, né? Então, qual que é a ideia? Se a gente pegar um exemplo bíblico, nós vamos ver que Saul foi um homem escolhido por Deus, mesmo Deus sabendo que Saul daria errado. Mas Deus escolheu Saul, mesmo sabendo da ideia do seu fracasso. Então, na nossa linha de interpretação, que é o livre-arbítrio, nós entendemos que as pessoas são chamadas e, a partir do momento que elas são chamadas, elas podem dar uma resposta afirmativa ou uma resposta negativa. Então, se nós formos olhar na Bíblia, Mateus, o capítulo 10, o verso 1, diz que Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Judas estava aqui. Todas as oportunidades que foram dadas para os 11 foi igualmente dada para Judas. Então, Judas foi aquele que não aproveitou essas oportunidades, que não se permitiu deixar que as palavras do Senhor mudasse e transformasse a sua vida. Nós colocamos aí, por exemplo, na parábola, né, do semeador, olha que interessante. Parábola do semeador, Lucas, capítulo 8, né, a partir do verso 5, nos diz que um semeador saiu a semear. Então, nós temos um semeador e uma semente. A diferença era a terra. Então, o semeador, ele lançou a semente, né, junto ao caminho, foi pisada. O outro, mesma semente, lançou sobre a pedra e outra caiu entre espinhos. E outra caiu em boa terra e nasceu fruto. Judas foi aquele que a terra dele não era fértil.
Então percebam que o semeador era o mesmo, a semente era a mesma, mas o problema era a terra. Então, no caso Judas, nós colocamos aqui, né? Judas foi aquele que a semente foi lançada, tal qual os 11 discípulos. Só que a semente lançada no coração dos 11 discípulos foi regada, frutificou, foi trabalhada, e no caso de Judas, não. Essa mesma terra, ela foi inutilizada. E aí nós colocamos João 15:1, que vai falar sobre Jesus como a videira, né? Que todo aquele que está nele, esse dá bom fruto. Mas aquele que não se ligar nele, ele é cortado e seca. Judas foi aquele que nunca foi enxertado na videira. Por mais que se tentou, através da palavra, as oportunidades, ele nunca foi enxertado. Então ele teve, nesse caso específico, as oportunidades, e ele rejeitou a pregação de Cristo. Em contrapartida, os 11 aceitaram e, consequentemente, frutificaram na obra de Deus. O reverendo Antônio vai ter a oportunidade, obviamente, de fazer os comentários, mas eu quero só aproveitar que o irmão já está com a palavra e falou dessas oportunidades da Judas. Certo. Por que Jesus não intercedeu por ele, como fez com Pedro, por exemplo? Porque tudo o que nós vemos na Bíblia está na presciência de Deus. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, o texto, né, de 1 Pedro 1:2, e é muito interessante isso, que nós concordamos, reverendo, acerca da presciência de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, vai falar, né, eleitos, o chamado segundo a presciência de Deus. Atos 2:23 vai dizer, a este, se referindo a Jesus, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, o que nós entendemos, né? Que na presciência divina, o que é a presciência? Deus, ele é onipotente e onisciente, né? E Deus é onisciente e também é presciente. Qual que é a diferença básica? Onisciente, todo mundo sabe, né? Deus é o quê? O conhecedor de tudo. Mas Deus, além de ser o conhecedor de tudo, ele é presciente, ele conhece todas as coisas antecipadamente. Então, para Deus não tem passado ou futuro. Para Deus tudo é um eterno presente, né? E por ser um eterno presente, é claro que Jesus, na sua onisciência, ainda que como homem, né, sabia do que estava no coração de Judas, sabia que Judas o trairia. Então, neste caso, mesmo que Jesus tivesse intercedido por Judas, tal qual intercedeu por Pedro, Jesus sabia que não surtiria efeito. Ou seja, nada que Jesus fizesse mudaria o intento e a escolha, no caso de Judas, porque ele mesmo seguiu a Jesus. Depois nós entramos nessa questão, né? Ele nunca seguiu Jesus, como a matéria inicial disse, com um sentido de olhar para Jesus como um Messias Salvador. Certo. Ele só seguiu a Jesus com interesse. Ele era um ladrão e a própria Bíblia diz que ele era um ladrão. Né? Reforça bastante essa questão. Reverendo Antônio, vou passar a palavra ao irmão, então, para comentar, primeiro, essas questões relacionadas às oportunidades, a diferença do terreno, que a semente é a mesma, que foram comentadas pelo pastor Odilon, por favor. Então, eu vou usar o mesmo versículo que o irmão usou de 1 Pedro 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo em seguida? Que os eleitos, os escolhidos de Deus, eles foram chamados para serem salvos.
É isso que ele está dizendo aqui. Na presciência, como o irmão falou, se Jesus, escolhendo Judas, já sabia que Judas não ia crer, então por que Jesus chamou ele? É uma boa pergunta. Exatamente aquilo que nós lemos em João 17:12. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Olha que interessante. Olha como Jesus, ele chama Judas com um propósito. Provérbios diz que Deus faz até, né, o malfeitor para o dia da calamidade. Então, espera um pouquinho. Então, Deus, ele utiliza-se, ou ele permite que o mal haja com um propósito? Exatamente. Porque ele, nos seus decretos eternos, já estabeleceu todo o plano da salvação do seu povo. É isso. Tanto isso é verdade, que às vezes nós lemos a Bíblia e nós falamos assim, puxa, esse detalhe eu não prestei atenção. Quer ver só? Olha que interessante. Deixa eu me pegar aqui das minhas anotações. Veja aí. Se você abrir sua Bíblia em João 13, João 13 vai falar a respeito daquela noite, da última noite que Jesus estava com os seus discípulos, né? E ele lava os pés de todos, inclusive de Judas. Inclusive. Entretanto, veja no versículo 21. Dita estas coisas, ou seja, a respeito daquilo que ele ensinou sobre amar uns aos outros. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aí, perguntam para Jesus, quem é? E Jesus dá a dica. Só que eles não prestam muita atenção nisso. Aí, Jesus diz assim, após Jesus dar o pão molhado no vinho para Judas, que era o sinal, imediatamente entrou nele Satanás. É o que João fala. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, naquele momento, diz o restante dos versículos seguintes, que Judas saiu e foi fazer o que ele tinha que fazer. Né? Que nós já sabemos. A partir daí, Jesus, com os 11, ele dá, ou ele celebra a ceia, dando aquilo como sacramento memorial do seu sacrifício. Já começa por aí. Depois ele fala sobre um novo mandamento, amar-vos uns aos outros. Depois ele fala sobre o envio do Consolador, e Judas não está nesse meio. Por quê? Porque Judas não pertence à igreja. Ele não foi escolhido para ser salvo. Percebe agora? Ou seja, Judas, ele teve o seu propósito, assim como Saul. E assim como demais que Deus escolheu para um propósito, como, por exemplo, o rei Ciro, um rei pagão, para libertar o seu povo das mãos dos babilônicos. Então veja que Deus, ele soberanamente, ele vai trabalhando nas coisas e ele vai mostrando na história, nos acontecimentos, nos personagens, todo o seu plano de salvação. Então, por isso, na verdade, ele sabe quem são. Somente Deus sabe quem é a sua igreja triunfante. A militante, estamos aqui. Na primeira carta que João escreve, no capítulo 2, versículo 19, diz: eles saíram do nosso meio, mas eles não pertenciam a nós. Ou seja, então veja que a igreja existe, a igreja militante existe, aqueles que parece que são, mas não são. E aqueles que parece que não são, mas são. Ou então parece que são e são. Enfim,
Nós temos isso também. Mas só Deus conhece. Mas aqui nós estamos vendo claramente sobre o papel de Judas no plano redentivo. É isso. Pastor Odilon vai comentar, só um instantinho, Certo. pastor, aproveitar a linha de raciocínio. Reverendo Antônio, pelo que eu entendi, e o irmão até citou o texto de Provérbios, dos vasos, né, para o dia da calamidade, Isso. o irmão acredita, então, que Judas não é uma figura isolada nessa questão da predestinação para condenação, vamos dizer assim. Com certeza. Outros também, né? Com certeza. Como é que fica o texto lá de 1 Timóteo 2,4? Como é que o irmão faz a leitura do texto? Que o desejo, vou ler aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da Então, verdade. Muito bem. Nós temos que entender o seguinte: o desejo que todos os homens, que todos são esses? Nós temos que entender todos. Por exemplo, nós temos que entender determinados termos que usa, por exemplo, todo aquele que o Pai me dá, de modo algum lançarei fora. Ok. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então nós temos que entender essa palavra, todo. Todo o que é? É todo mundo mesmo? Porque eu posso dizer assim, Zeca, todo mundo sabe que você é um bom rapaz. Será que todo mundo sabe mesmo? Todo mundo quem, né? Todo mundo quem? Se eu for agora para o Japão, será que lá no Japão conhecem o Zeca e sabe que ele é um bom rapaz? Percebe? Sim, sim. Entendeu agora? Então nós temos que entender o contexto desse todo. E é esse o grande problema, que muitas vezes querem pegar o contexto desse todo e lançar dentro de uma linha, né? No sentido de que todo mundo vai ser salvo. Basta a pessoa querer. Mas espera um pouco. Se eu escolho a salvação e eu não quero ser salvo, então o que Cristo fez na cruz, então, foi Deus cometeu uma falha. Porque que Jesus morreu na cruz e eu não aceito Jesus, eu não quero Jesus. Não. Nós temos a eleição eficaz, né? A vocação eficaz, né? Sim. Então, aquele que Deus escolhe, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, é aquilo que nós temos que entender nesse sentido. O que é esse todo? Sim. Percebe? Percebo. Tudo. Precisamos trabalhar com o contexto disso. Entendeu? Boa. Pastor João, vou deixar então o irmão fazer seus comentários em cima já do raciocínio que o reverendo Antônio colocou. E aí depois eu emendo uma pergunta também. Por favor. Então vamos lá. É interessante o que o reverendo, né, Antônio falou. Por isso que nós dissemos, nós partimos de bases diferentes, né? Nós entendemos a presciência de Deus e o reverendo, ele afirmou que Deus sabe quem são os eleitos, não é isso? Sim. Deus sabe. Nós concordamos que na presciência de Deus, ele sabe todos os que serão salvos e todos que não serão salvos. Sim. Mas aí é que está a questão. É por isso que nós entendemos que o evangelho é pregado a todas as pessoas, né? Ou oportunidades, podemos colocar assim, são dadas a todas as pessoas. No momento que todas as pessoas, ou aqueles que aceitam, aqueles que, de certa forma, creem no evangelho, né? O ouvir, a fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia, né? E o ouvir a palavra. Então, nesse momento da pregação, gera esta fé, e é o Espírito Santo que faz isso, né? É o Espírito Santo que trabalha. Ninguém, quando nós falamos da escolha que o homem faz acerca de Deus, nós não estamos querendo dizer que essa escolha é o próprio homem que decide por ele mesmo, falando, não, eu vou correr até a presença de Deus porque eu quero Deus. Não, senão Paulo nunca teria dito, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Então, dentro da presciência divina, Deus conhece todos os que são eleitos. Mas o chamado, como o reverendo bem colocou, é você colocar essas pessoas dentro da igreja,
Nós não sabemos quem são os eleitos ou não, né? Visualmente. A igreja física nós conhecemos, os eleitos não. Então, no plano divino, Deus sabe realmente, isso nós concordamos, quem será salvo e quem não será. Então, Deus chamou Judas, né? E ele esteve dentre os 11, mesmo sabendo que Judas não seria salvo. Da mesma forma que tem muitas pessoas na igreja, que os discípulos poderiam representar ali a igreja, né? Muita gente que está na igreja, mas ele não vai ser salvo. E aí a lógica é, mas se ele não vai ser salvo, por que ele está na igreja? Porque Deus conhece os eleitos. E a questão do todo, a própria palavrinha grega do todo, realmente é uma complicação. E eu fui fazer uma pesquisa recentemente sobre essa questão, porque parece que há uma contradição na Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? A ideia de mundo como um todo. Mas se você pegar a palavra todo, como foi o exemplo aí que vocês deram, realmente causa uma confusão, porque a própria Bíblia vai dizer, todo mundo está no maligno. Ora, se todo mundo está no maligno, nós também estamos. É a lógica, né? Então, todo eu concordo plenamente, só que o que eu pesquisei dentro da ideia da própria palavra todo no grego, não no português, mas no grego, pelo contexto, você vai saber se esse todo está se referindo a uma totalidade ou se está se referindo a uma parte. Então, é claro que o todo de 1 João, quando ele diz que todo mundo está no maligno, claro que ele não está se referindo a todo, totalidade. Mas quando Pedro, ele diz, aí nós trabalhamos o contexto, né? Que quer que todos os homens se salvam, aí não é uma parcela, aí nós discordamos. Não é que Deus quer determinados, Deus quer todos os homens, porque o projeto da salvação foi feito, direcionado para todos os homens. O projeto foi feito para todos os homens. Porém, Deus já sabe antecipadamente aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Então, na Bíblia você tem aí, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda, Marcos 16:15. Ele diz a toda. Esse todo é uma parte individual, olha aí o todo. É uma fração ou esse todo é todo mundo? Ora, o contexto vai dizer para nós, esse todo ali não pode ser fração, vai ser todo mundo. E por que tem que se pregar o evangelho para todo mundo? Aí vem o se, porque nós encontramos na Bíblia esse se que é o se, né, que é o condicional. Aquele que crê, se ele crê na mensagem do evangelho, será salvo. Jesus disse, Mateus 16, aquele que quiser vir, então é condicional. Após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós vemos uma série de condicionantes na Bíblia, por isso que nós seguimos a linha da oportunidade. Então, Judas, ele chegou nessa questão. Só uma questão que eu preciso deixar muito claro aqui. Por favor, pode falar. Dentro desse tema ainda que nós estamos falando. Na presciência de Deus, Deus, ele escolheu aqueles que ele sabia que ia crer, ou ele escolheu aqueles a quem ele quis salvar? Porque se ele escolheu aqueles que ele sabia que ia crer, isso não é graça. Percebe? Olha a sutileza da coisa. Então Deus escolheu, por exemplo, o Zeca, porque ele sabia que o Zeca ia crer. Opa, mas então foi o Zeca que creu. Então existe uma condição. Deus escolheu porque sabia que você ia crer. Isso não é graça. Percebe? Sim, seria recompensa. Isso, ou seja, merecimento. Calma, não é assim. Deus, ele escolheu aqueles a quem ele quis salvar
e por meio da fé, que é dom de Deus, eles crerão. Opa, é diferente. Efésios 2. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus, ele não escolheu da maneira condicional, sabendo que a pessoa ia crer. Isso não é graça. Deus escolheu aqueles a quem ele quis salvar e por meio da fé que ele deu, eles creram. E isso é graça. Porque nós não merecíamos nada. Na verdade, o que nós merecíamos, sim, todos nós, é o inferno. Sim. Então, por isso, aonde está a graça? Aonde está o amor de Deus? Aonde está a soberania de Deus? Está nessas coisas. Ele escolheu a quem ele quis salvar. Outra coisa, Jesus, ele não morreu por todo mundo. Jesus, ele morreu para os eleitos de Deus. Como diz 1 Pedro 1:2, para a aspersão. Ou seja, Pedro está falando na linguagem do templo do Antigo Testamento. Pedro era judeu. Aspersão. Pedro está falando para o mundo que está ainda nascendo o cristianismo, e o cristianismo nasceu em primeiro lugar no meio judeu, não no mundo gentílico. Então ele está falando da aspersão, é o seguinte, para obediência mediante aspersão, ou seja, Cristo morreu para aqueles a quem Deus escolheu. Ele não morreu para o mundo inteiro, não. Entendeu? Pastor, de novo, eu imagino que o irmão queira fazer uns comentários também sobre a fala, mas eu vou colocar um outro aspecto nesse sentido, já que a gente entrou nessa questão de salvação também, e eu perguntei anteriormente para o reverendo Antônio se ele aplicava essa questão da predestinação de Judas a todos, né? E eu vou fazer a mesma pergunta para o irmão, só que no sentido inverso. Tá. De repente, para todos não, mas para Judas, de repente, ele não é um caso específico de uma predestinação. Deus escolheu, preparou para aquela missão no seguinte aspecto. O texto, inclusive, que o reverendo Antônio José citou. O filho da perdição, João 17. João 17:12. E essa referência é só feita por Paulo depois com relação ao anticristo. Exatamente. E em Atos também, capítulo 1, verso 16, os apóstolos falam. E ele, aquele que se perdeu para que se cumprisse a Escritura. Está lá. Então, eu entendi a visão do irmão. Sim, sim. Mas será que, de repente, em Judas, a gente não pode mudar essa questão? Porque ele foi predestinado para isso, ele teria que fazer isso por conta dessas referências? E aí o irmão já faz os comentários em cima da salvação e tudo, e vamos embora. Então, vamos lá, né? Essa questão que nós falamos acerca de Judas, aí vai entrar outras questões, outros temas, por isso que é uma discussão longa, né? Sim. Porque aí nós vamos trabalhar com a questão de Faraó, Romanos 9, né? Que Faraó, de certa forma, a questão do Deus endureceu o coração de Faraó. Nós vamos entrar nessas questões. Então, assim, se você for olhar na Bíblia, aí a gente só não aplicaria a ele, a Judas, né? Se aplicaria até em outras. Só que o que nós vemos dentro dessa própria presciência de Deus Deus, ele traz o futuro. Para Deus não existe futuro, para nós. Ele traz o futuro por presente. Então, ele sabe tudo o que vai acontecer, por conta da soberania dele, né? E ele antecipa algumas coisas. Então, todos os textos bíblicos vão dizer, olha, para que a Escritura se cumprisse. Não só no caso de Judas, né? Que a Escritura falou das 30 moedas de prata que Judas seria... Então, tudo isso estava profetizado lá atrás. Ou seja, todo o Velho Testamento, ele apontava para Cristo. Então, todo o Velho Testamento aponta para Cristo, né? Isso aí é consenso nosso. Então, por que nós, ou eu, né, assim, não enxergo em Judas um caso específico? Simplesmente porque a Bíblia, na presciência de Deus, já dizia, olha, ele vai chamar 12, vai dar oportunidade para esses 12, e tem um que ele vai trair. A Escritura antecipa, da mesma forma que antecipou Jesus que entraria ali em Jerusalém, montado no jumentinho, ou seja,
as várias profecias bíblicas, né? E nós vemos essa questão da graça que o reverendo colocou e concordamos. O homem, ele só é salvo pela graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Ora, então vamos pegar a questão do presente, né? Vamos dar um exemplo racional do presente. Eu tenho essa Bíblia. Tenho essa Bíblia, ela é minha, tá? E por ela ser minha, eu faço dela o que eu quiser. Vocês dois não merecem. Tanto você como ele. Vocês dois não merecem. Mas eu, aspas, pela minha soberania, resolvo dar essa Bíblia, né? E eu tenho várias Bíblias, vamos colocar assim no exemplo. Entrego para você. Qual vai ser sua resposta? Quer ou não? Se a sua resposta for não, tudo bem, você rejeitou o meu presente. Dou para o reverendo. Ele pode dizer sim. Então, o mesmo presente foi dado, oferecido para você e oferecido para o reverendo. A sua resposta é que foi diferente. Então, no caso de Judas, voltamos lá à semente, né? Era a mesma semente e o mesmo semeador. A diferença estava na terra. Então, a salvação, tanto na linha do livre-arbítrio, como também na linha da predestinação, sempre é pela graça. Então, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16. A partir do momento que a pregação é feita, o homem, ele é trabalhado dentro do coração dele. O Espírito Santo está ali trabalhando. A palavra faz essa obra. A partir desse momento, a pessoa toma a decisão de aceitar ou não o presente. Para aqueles que aceitam, é graça. Para aqueles que rejeitam, rejeitaram a graça. Por isso que a Bíblia diz, né? Sim. Não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Então, tanto na predestinação como na linha do livre-arbítrio, da livre escolha, é graça de Deus. Nós nunca entendemos como obras, senão Efésios 2:9, que é a sequência do 2:8, estaria errado. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Todos são salvos pela graça. Eu tinha até anotado aqui na hora da pergunta, eu acabei esquecendo de citar, o texto de João 6,70 também, que Jesus fala que é diabo. Também é muito forte nesse aspecto dessa possibilidade, no caso de Judas, ter sido diferente. Reverendo Antônio, eu vou entrar nessa questão aí do presente. Fica à vontade. Vou pedir para o irmão comentar também, depois vou colocar umas outras questões mais específicas de Judas. Mas quando Deus oferece o presente, é possível rejeitá-lo? Então, se você abrir Atos 9, você vai ver o presentão que Deus deu para Saulo. E Saulo falou assim, não, eu estou com as cartas aqui dos sacerdotes, eu estou para fazer um negócio aqui, e depois eu penso nesse caso. Não é assim. Veja que Deus, quando Ele chama, o chamado, a vocação, ela é eficaz. Não há possibilidade do homem dizer, não quero. Não há essa possibilidade. Por que eu estou dizendo que não há essa possibilidade quando Deus chama eficazmente no tocante à salvação? Por quê? Porque Deus, Ele faz as coisas de maneira perfeita. Não há possibilidade. Ele é o escolhido de Deus. Ele não tem a opção de dizer, não quero. Porque senão não seria graça. Se ele chegasse e falasse assim, olha, eu não quero. Aí daqui a um ano ele muda de ideia. Espera um pouco. Que graça é essa? Que depende da minha atitude para querer ou não alguma coisa que Deus está me dando. Isso não é graça.
Isso é uma questão de opinião minha. Deus, quando chama eficazmente, não há como resistir. Porque Deus chamou e ponto final. Ele quis assim. Assim como ele escolheu o perverso para o dia da calamidade. Acabou. Ele pode tentar fazer o que ele quiser para se aproximar de Deus. Não. Deus não o escolheu para a salvação. Deus o escolheu para a perdição. Esse é o ponto. O nosso grande problema é que nós, muitas vezes, dizemos assim, Deus, ele é soberano em todas as coisas. Ok. E quando vem a tragédia sobre nós nos desesperamos e perguntamos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Foi a questão de Jó. Por isso que depois ele entendeu que tudo aquilo que Deus fez na vida dele foi para que Jó entendesse o seguinte, que a minha fé, o meu amor por Deus não está por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que Deus fez por mim e em mim. Este é o ponto. Então nós precisamos começar a pensar mais profundamente na atitude que Deus tem para conosco, pecadores. Porque eu não mereço nada de Deus. Aliás, eu já disse que eu mereço, né? Eu mereço o inferno. Mas Deus, na sua graça e no seu amor soberano, Ele quis me chamar. A questão de todo aquele que crê será salvo, isso é uma certificação que Jesus está mostrando ali. E o crer não depende do homem, depende de Deus. É um dom de Deus. Então, se Deus te deu a fé para você crer, você está salvo. É uma certificação que Jesus está declarando ali. Então, nós precisamos começar a olhar o agir soberano de Deus sobre este processo salvífico. Não depende de mim. É dom de Deus. É a ação de Deus. É a maneira como Deus faz as coisas. Mas como é que a gente vai entender? Quem prescrutou a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Você, um vaso, diz ao oleiro, por que você me fez assim? Não, ele é o oleiro, nós somos o barro, ele faz do jeito que ele quer. E escute, da mesma porcelana que se faz o prato, se faz o vaso sanitário. É isso. É a vontade do Criador, é a vontade soberana deste Deus, grandioso e poderoso. Entendeu? Eu sei que o irmão quer comentar, a palavra vai chegar a você também. Mas já que a gente falou de salvação, Reverendo Antônio, eu quero entrar numa questão escatológica que eu acho muito interessante. Judas veio para cumprir um papel específico. Inclusive, pensando nisso, eu lembrei do livro do professor Reverendo Hermes Maia, O Homem no Teatro de Deus, muito interessante. Um abraço para o Reverendo Hermes, foi meu professor. Esse homem é fantástico. Lá no Mackenzie, meu grande amigo e professor, um maravilhoso mestre. Talvez um dos teólogos com a maior produção acadêmica do Brasil. Com certeza, Zeca. Muito provavelmente. Com certeza. Fica aqui meu abraço, Reverendo. Judas veio para cumprir um papel. Cumpriu esse papel com louvor. Executou perfeitamente aquilo que estava predestinado. Pode, no dia do juízo, ele então levantar a mão e falar, poxa, eu vim para fazer uma coisa, fiz corretamente, cumpri a risca. Obedeci. E por que eu vou... Eu estou recebendo o inferno por ter obedecido. Eu tenho que entrar lá, porque eu fiz tudo direitinho. E aí, como é que fica? Então, como é que fica? Vem com calma, hein? Aí a lógica da graça, né? Veja. Não é, pastor? Vamos ver, vai. Todos nós estamos destinados ao inferno. Por quê? Por causa do pecado. Eu não posso dizer assim, eu fiz isso porque, tá vendo? Deus predeterminou que eu viesse fazer isso aí. Não, você fez isso porque a sua natureza, ela é pecaminosa. Certo. Como eu. Eu só sou salvo pela graça. Tira a graça. Estou no inferno. Porque pecamos o tempo todo. Por isso que o céu não é merecimento.
Então, quando chegarmos no céu, né? Claro que estou colocando aqui uma situação hipotética. Por favor, os telespectadores, por favor, não vão... Não, onde está? Calma, eu estou colocando uma situação hipotética. Quando eu chegar no céu, a única coisa que vão dizer no céu, que podem, melhor dizer no céu, que pode dizer, é entre. Só isso, mais nada. Não porque eu mereço, porque os meus pecados foram pagos pelo sangue de Cristo. O derramar do sangue de... Por isso que Deus, quando nos vê, Ele nos vê sobre o sangue de Cristo, cobertos com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é diferente. Então, eu jamais poderia dizer assim, estou no céu porque eu obedeci tudo que Deus mandou eu fazer. Isso é legalismo. E outra coisa, isso daí não tem base bíblica nenhuma. Eu concordo. Agora é o seguinte, tira a graça. Eu mereço o inferno, porque eu vou sempre escolher o lado do pecado. Quer ver? Paulo fala isso em Romanos 7. Sim. O mal que eu não quero fazer, esse eu não consigo, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Aí ele fala assim, desventurado homem quem sou, quem me poderá livrar do corpo dessa morte? Aí ele fala, graças a Jesus Cristo. Ou seja, é pela graça. Então, ele é responsável sim, porque ele quis fazer, porque o pecado que habita no homem o leva a fazer atrocidades. E ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Boa. Entendeu? Entendi. E aí, pastor Odilon, vamos lá. Isso, você vê que nós concordamos... Discordamos e concordamos. Então, mas nós concordamos, assim, em muitos pontos, né? Tanto a linha da predestinação como a linha do livre-arbítrio. É interessante uma frase que diz, né? Que nós devemos anular as nossas diferenças para que apareçam as nossas coincidências. Então, se nós formos colocar que as nossas coincidências são muitas, a ilustração que o reverendo deu no céu, acerca do céu, perfeito! Nós chegaremos no céu pela graça. O homem não merece nada, se tirar a graça de nós, nós estamos condenados, fechamos, isso é indiscutível, isso é bíblico, né? E aí aquela questão que foi dita acerca da propiciação de Cristo, né? O valor da propiciação de Cristo, ela tem o valor universal, mas ela só é eficaz para os eleitos, né? Então, Jesus não fez uma propiciação para um grupo de pessoas. A propiciação dele foi feita pelo mundo. 1 João, capítulo 2, verso 2. Diz assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, nossos eleitos. Não só pelos nossos. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, João está falando, olha, a propiciação que Cristo fez não foi só pelos nossos pecados, foi pelo mundo. Mas onde que a propiciação de Cristo é eficaz? Para aqueles que o recebem como Salvador, para os eleitos. Então, a salvação foi para os eleitos. A salvação dentro da presciência divina. Isso. Então... Você percebe que nós concordamos em algum ponto. Qual que é a diferença? É que dentro da presciência divina, Deus te vê lá no céu. Deus vê o reverendo, Deus me vê. E Deus também vê os que não estarão lá. Então, dentro dessa presciência divina, eu sou um eleito. Apesar de ter dado para mim a oportunidade da salvação. Então, a questão nossa do livre-arbítrio. Então, vamos pegar a ideia, né, do livre-arbítrio. Vamos começar lá no céu. Deus, ele tem o livre-arbítrio. Certo? Ele pode salvar e não salvar. Deus é soberano. Deus toma decisões, né? Salvo ou não salvo. Aos anjos foi dado o livre-arbítrio. Terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Jesus
enquanto o homem, na sua encarnação, teve o livre-arbítrio. Pecar e não pecar. Obedecer e não desobedecer a Deus. Ele estava, eu estou falando Jesus humano, Sim, né? exato. O homem, Jesus, foi tentado. Ora, se Jesus não tivesse a possibilidade de pecar, logo ele não seria tentado. Então ele teve que vencer o mal como homem. Adão e Eva, no Jardim do Éden, teve a possibilidade de escolha. Então você vê que essa questão da escolha não é terreno somente, ela é celestial. Onde que entra a diferença da escolha deste homem? Nós concordamos, reverendo, que não é o homem que simplesmente ele fala, não, agora eu não quero, no momento que me der na telha, eu quero. Não. É ação de Deus. Sempre é ação de Deus. Nunca é o próprio homem que quer. É Deus que opera. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus é aquela que convence a pessoa. Só que há um detalhe desse convencimento. Eu posso, vamos dar um exemplo, o senhor pode me convencer, né? Pode me convencer da predestinação, né? Na argumentação, o senhor pode me convencer. Só que eu simplesmente eu continuo falando, eu não aceito a predestinação. Eu fui convencido, mas eu digo, eu não aceito. No pecador acontece a mesma coisa. Ele é convencido do pecado, mas ele simplesmente fala, exatamente por conta da natureza pecaminosa dele, né? Ele vai falar, eu não quero a Deus. Eu simplesmente não quero servir a Deus, eu rejeito. Agora uma pergunta, que liberdade é essa se eu não tenho liberdade? Porque, veja, livre-arbítrio, livre é liberdade. Sim. Que liberdade eu tenho se o pecado que habita em mim, ele trabalha contra mim? Ou contra as minhas decisões naquilo que se refere a coisas celestiais. Presta atenção, que liberdade é essa? Sim. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Que liberdade? Eu estou ainda sujeito às influências pecaminosas. Opa. O irmão acabou de dizer. Certinho. Então, que liberdade eu tenho? Isso. Eu não tenho liberdade. Eu quero entrar nesse ponto da liberdade. Quer entrar? Tá? Então, Quero então entrar vou nesse ponto da vou deixar liberdade. você entrar. Vai, hein? Muito bem. Desculpe, Zeca. Mas isso que é interessante, Não, né? A gente faz um plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, todo o roteiro que eu tracei foi para outro lado, nesse lado não tem vamos problema. tentar seguir o roteiro. Desculpe, Zeca. Então vamos lá. Não tem problema. Não tem problema. Quando nós falamos da liberdade, lembra-se que no começo da minha apresentação eu disse, né? Escolha naquilo que é possível, certo? É lógico que há coisas no universo, na Terra, que não nos é possível escolher. Por exemplo, você escolheu nascer? Não. O Senhor escolheu o seu nome? Não. Então, tem coisas que não nos é possível escolher. Basicão. Eu escolho morar no céu sem ter Cristo como meu mediador? Não. Essas escolhas não são passíveis. Eu escolho fugir da condenação? Jamais. Então, há coisas que não é possível escolher. Da mesma forma, no exemplo que o senhor usou. A liberdade, para o pecador, nesse caso, não existe. Mas entenda, ele não tem liberdade de ser uma pessoa imune ao pecado. Porque o pecado está nele. É o que Paulo disse, olha, eu quero ir para lá, mas tem algo em mim que me impede. Porque a nossa herança adâmica do pecado nos jogou Agora para o uma pecado. pergunta. Aí nós não podemos só uma escolher. pergunta. Adão e Eva tinham liberdade? Sim. Por quê? Porque eles tinham? Porque foi dado sempre a liberdade, como eu disse. O próprio Deus do céu, os anjos, Adão e Eva, tiveram a liberdade de escolha de servir ou não. Porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Eles tinham liberdade. Não, o pecado não havia entrado no mundo e eles continuam com a liberdade. Vamos lá. O pecado não havia lá no céu.
com os anjos? O pecado não havia. Os anjos tiveram liberdade? Claro, Claro, não tem pecado. exatamente. No Da céu- mesma forma no que céu não Adão tem e Eva. pecado. Isso. Da mesma forma que Adão e Eva. Aí depois do pecado, será que tem liberdade? Continua com então a tá bom. liberdade. E esta liberdade, ela é operada, né? Presta atenção. Quem rompe essa possibilidade de liberdade dele, de escolha? É a própria palavra. É aí que entra Romanos, capítulo 2, verso 1. Literalmente, vocês estavam mortos nas vossas ofensas e pecado. Mas a partir do momento que a palavra entra, aí é que está o poder da palavra, o poder de vivificação. Nessa vivificação é o momento que o homem é dado a ele o poder de escolha. Gente, eu não queria, mas eu vou precisar interromper a nossa conversa Isso. aqui. Não era o meu desejo. Mas está muito bom. Porque realmente está muito bom. Nós estamos aqui num momento de muito aprendizado. Mas eu preciso chamar o nosso intervalo. Mas antes do intervalo, eu quero colocar alguns comentários que nós separamos lá, respostas da nossa enquete, porque nós tivemos muita participação, muita gente comentando, muita gente falando, e eu quero dar essa voz a você. Bem rapidinho, eu vou ler os comentários na sequência, tá bom? Que nós separamos. Vou começar com o do Caleb. E ele respondendo a nossa enquete sempre, tá bom? Se ele fosse predestinado, estaria fazendo a vontade de Deus. Logo, ele não estaria errado em trair. Obrigado, Caleb. O pastor Gabriel cita Atos 1,16. O fato, inclusive, fora profetizado por Davi. Sim, falando da referência bíblica. O Daniel. Acredito que Jesus já conhecia o caráter de Judas. Apenas o utilizou para cumprir, e não deu para completar, né, por causa da restrição, mas eu imagino cumprir as escrituras. Ou o propósito. Né? O Jonatas, alguém iria trair. Isso não significa que fosse ele. E depois ele faz uma citação, né? Ai daquele. Boa, Jonatas. O William, todos foram tentados, mas ele cedeu, né? O caso de Judas, ele acabou cedendo. E o último comentário do Vitor, o traidor poderia ser qualquer um. Presciência difere de predestinação fatalista neste contexto. E ele fala, no caso, pelo que eu imagino, de Judas, de maneira mais específica. Antes do intervalo, eu quero fazer uma pergunta para ambos. Mas eu vou precisar que sejam rápidos na resposta. Ótimo. Espero que seja possível. Judas foi para o inferno? Sim. Sim. O texto de Mateus 27,3, na maioria das nossas traduções, eu vou usar aqui a Almeida Revista Atualizada, fala que, tocado de remorso, Judas voltou, né? E é por isso que todo mundo baseia a opinião de que fora condenado. Mas no texto grego, eu não vou lembrar ali a palavra certinha, mas ele vem da mesma raiz do metanoia, que é a mudança de mente. Poderia Judas, então, ter se arrependido de fato do que fez, pastor Odilon? Jamais. Jamais. Ele não se arrependeu. Remorso é diferente de arrependimento. Então, mas até no grego não dá a ideia de uma mudança de mente. É que me fugiu a palavra, não sei se é metanoia. Metanoia. Então, metanoia é a palavra grega utilizada para essa mudança. Qual que é o texto? Mateus 27,3. Nesse texto, de maneira específica, não é a palavra metanoia que Mas aparece. Mas vem da mesma raiz. mesma raiz. Né? Do meta, que Isso. aí é a mudança. A mudança, isso. E aí, por isso que eu fico meio ali, não sei. E aí, reverendo Antônio? Em 1 João diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E Jesus falou que ele é o filho da perdição. Falou que ele é diabo. Exato. Se ele tivesse realmente se arrependido, como Pedro, que o negou 3 vezes. Sim. Então veja, Pedro negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que disse para Jesus naquela noite, de modo algum acontecerá isso Ainda com o que tenha Senhor. que morrer. E Jesus disse o quê para ele? Arreda Satanás. Sim. Porque tu cogitas as coisas dos homens e não de Deus. Então, o que o Pedro... peraí, chamou Pedro também de Satanás? Não. Ele chamou, ele repreendeu aquilo que Satanás estava buzinando no ouvido de Pedro. Pedro se arrependeu. Negou Jesus 3 vezes. Judas não se arrependeu.
Porque Judas é exatamente filho da perdição. E Judas não participou. Presta atenção. Judas, no colégio apostólico, ele não participou da ceia do Senhor. Foi o texto, inclusive, que eu Exatamente. comentou no início, Então, depois da perfeitamente. manifestação do Espírito. Diferentemente de Pedro, que participou, mesmo depois de ter negado Jesus 3 vezes. Achou, pastor? Achei. Aqui no grego é metamelomai. 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 Por isso que eu não ia lembrar. Estar posteriormente preocupado com alguém ou algo. Isso. Estar arrependido, arrepender-se, tá? Isso. Mas a ideia do arrependimento, ótimo. Vamos lá. Não estou tão doido, gente. A ideia de Judas arrepender, qual foi todo esse processo de arrependimento? Por isso que precisa saber esse arrependimento no contexto, né? Então vamos colocar o contexto. Bem rapidinho, tá? pastor, Vamos por lá. favor. O contexto bem rapidinho. Primeiro, Judas seguia Jesus porque ele queria a libertação do Império Romano. Então ele nunca seguiu Jesus com um propósito, né? Fala, olha, mudança de vida, o Messias, tal. Muito bem. Quando Judas ele dá as 30 moedas de prata, meio que ele queria apressar o quê? A ideia de que Jesus seria um revolucionário, essa que era a ideia. Só que no momento em que ele entrega, o sumo sacerdote, a liderança, queriam o quê? Exatamente uma brecha para pegar Jesus, porque até então eles não tinham. Fala, opa, nós temos aí um que quer, disposto a traí-lo. Então o que nós vamos fazer? Opa, vamos aqui, nós vamos pagar para você. Judas, então, recebe, só que qual que é a ideia? Ele percebe que Jesus vai ser condenado à morte. Então ele se arrepende no sentido não de falar, olha, eu traí o Salvador, eu preciso voltar como foi o caso de Pedro. Judas simplesmente falou, olha, não deu certo. O Messias que ia levantar, que eu pensei que ia se insurgir contra o Império Romano, foi. Zeca, então o remorso dele não foi para a salvação. Jesus disse, este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado em favor de todos vocês. Judas, ele não pertencia ao povo da nova aliança. Por isso que ele não estava na última ceia. Então, como aquele que não pertence ao povo da aliança, no caso da nova aliança, está fora. Então ele não se arrependeu. Sim. Eu vou ter que encerrar. Agora não tenho mais tempo, vou ter que encerrar. Mas é um texto muito interessante e eu só mencionei porque eu já ouvi muito teólogo trabalhando com a ideia de que Judas se arrependeu de fato e que o que o condenou foi o suicídio. Opa! Que daí é um outro tema também. Sim. Mas aí não vai dar tempo pra gente falar agora. Deixa eu ir pro intervalo. Antes, o telefone da grade, bem rapidinho, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11-3115-0819. Liga lá na grade, tira todas as suas dúvidas para você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras poder aprofundar e lapidar esse talento, tá bom? Então liga lá, código 11-3115-0819. QR Code, que é o passaporte que vai te levar para o nosso canal oficial lá do YouTube. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o nosso material. Olha que debate instrutivo. De repente surgiu essa dúvida lá na igreja, no grupo da igreja, compartilhe o conteúdo, divulgue o nosso conteúdo também, tá bom? Para a gente poder levar todo esse conhecimento bíblico a todo o Brasil. São quase 200 mil inscritos no nosso canal. Vamos fazer crescer essa rede aí, tem muita gente sedenta e precisando ouvir também do Evangelho. Redes sociais da HIT, site da HIT, tudo à sua disposição. Vamos para o intervalo antes que eu leve uma bronca. O Feijão só vai, mas rapidinho estará de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Eu vou pedir para a direção da emissora deixar o intervalo do Vejam Só aberto também, viu? Que a resenha, que ela continua, a conversa. Cara, é muito bom, muito bom. Um debate incrível. Você que nos acompanha, tenho certeza que aprendeu demais. Nosso último bloco vai ser muito rapidinho, então por isso eu já vou passar a palavra
aos nossos convidados, considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste do assunto que eu acho que é interessante, que isso precisa transformar e mudar a nossa vida. Para pregador não é fácil dar tempo, pastor Odilon, mas eu vou precisar controlar aqui, viu? 2 minutinhos por irmão, então, por favor. Primeiramente, né, muito grato, muito instrutivo o debate. Reverendo Antônio, prazer muito grande conhecê-lo. Estamos aqui para expormos, né, nossas ideias. E nós continuamos sempre tendo esta visão de que as coisas secundárias, né, devem permanecer como secundárias. Como eu brinquei aqui nos bastidores, eu disse à minha filha que, ao final, nós concordaríamos que Judas não se arrependeu e que Judas foi condenado. Então, isso é que é o importante, né? Nós podemos ter divergências numa linha de pensamento. Para finalizar, Jesus, quando voltar no julgamento das nações, ele diz, né, que vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e as pessoas dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos, nananana. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Vocês estavam aqui na igreja física, mas na igreja eleita vocês não faziam parte. Judas, ele foi a mesma situação. Ele estava com os 12, mas eles nunca pertenceram aos 12. Ou seja, Jesus, no relacionamento com ele, nunca o conheceu, apesar de ter dado para ele todas as oportunidades como deu os outros. Amém. De ter visto tão próximo, né, tudo. Pastor Odilon, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe sua vida, o ministério também. Amém. Leve o nosso abraço carinhoso à igreja, tá bom? Reverendo Antônio, a palavra está com o irmão, 2 minutinhos também, por favor. Quero, em primeiro lugar, agradecer aí o convite, mais uma vez, de estarmos aqui. Agradecer também a presença do nosso irmão pastor Odilon, conhecê-lo, foi muito bom. E o que eu posso dizer está naquilo na Bíblia, onde, como eu já citei esse texto, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 19, diz: e eles vieram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. O que aconteceu com Judas nos leva a refletir exatamente o que o nosso irmão acabou de colocar no final, que eu acho importante. O evangelho está sendo pregado. A semente está sendo lançada. O que nós temos que fazer? Fazer uma reflexão se o nosso coração realmente está voltado para Cristo. Porque Cristo está entre nós. E Ele mesmo diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei com eles. Então, a igreja está próxima de Cristo. A igreja está unida com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Basta-nos o quê? Refletir. Como eu tenho vivido essa vida? Judas é o exemplo de quem não se arrependeu. Judas é um exemplo de quem não olhou para Cristo e viu ali, diante dos seus olhos, o Messias, o Salvador, aquele que veio para nos dar a vida eterna. E hoje, quiçá, ter alguns dentre nós que ainda não colocou o seu coração em arrependimento a Cristo. Talvez esse seja o momento de ele olhar e dizer: Senhor, livra-me de todo o mal. Eu me arrependo dos meus pecados. Me ajude para que a tua graça venha encher o meu coração. É isso. Amém. Obrigado, reverendo Antônio, também pelo carinho. Leve o nosso abraço à igreja. Muito obrigado, irmão. Os contatos de ambos os convidados à sua disposição. E assim como o reverendo Antônio falou, acho que é a nossa oração, né? Que esse programa, além de conhecimento acadêmico, possa tocar o seu coração, seja uma porta aí para que você realmente se converta, se arrependa verdadeiramente, ter essa transformação de mente. Põe o resultado aí na tela da nossa enquete. Judas foi predestinado a trair Jesus? Para 47% dos nossos internautas, sim, ele foi. Para 53%, não, ele não foi. E foi um resultado que eu confesso bem surpreendente. Não imaginei que a predestinação teria tanta força nesse assunto, mas muito obrigado a você que votou e participou. E olha, foi uma das enquetes que nós tivemos mais participação. Muito obrigado, viu? Um forte abraço, eu preciso encerrar o programa de hoje, mas olha, amanhã
se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um abraço e até lá!